Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro colegial. Hoje, dia 29 de março, vamos dar início aí a mais uma aula. E a nossa aula de hoje vai ser, assim, um resumo daquilo que nós trabalhamos ao longo desse primeiro bimestre. E queria dizer para vocês que nós vamos estar fazendo um resumo para a nossa prova bimestral, tá? Então, vou estar abrindo aqui para a gente começar a falar, né, os assuntos que nós trabalhamos. E queria dizer para vocês que hoje é quarta-feira, sexta-feira nós já vamos começar aí a nossa provinha, tá? Então nós temos, é, trabalhamos, né, várias aulas, tanto presencial como online aqui com vocês. E resumindo tudo, nós vamos estar sexta-feira fazendo a nossa provinha, tá? Queria falar para vocês aí do Augusto Conte, né, falar do positivismo. Queria falar para vocês assim do amor a princípio, da ordem como base, progresso e fim, né? E tudo isso para Conte, ele tinha que haver assim um conhecimento da real sensação, né, daquele principalmente que era baseado em fatos, né, aqueles fatos observáveis. Frase que o converteu num princípio de positivismo, tá? Então, seria alguns fatores assim que tinha a maior crítica dentro do positivismo, onde Comte trazia algumas crenças, né, da ciência como solução para todos os problemas da própria humanidade. Aí eu até deixei assim uma observação aí para vocês, né, principalmente quando nós abrimos os nossos slides nas nossas primeiras aulas, né, que eu disse que Augusto Comte era o contrário do individualismo e a democracia, né? Mas ele confiava muito no mundo rígido pelo saber. Nós trabalhamos também aí com vocês os três estados, né? Nós chamamos assim de estágios, né? Que é o estado teológico ou físico, que seria humanos que explica os fenômenos por meio de crença e do sobrenatural. E eu queria até dar um exemplo para vocês, né? Que era o chamado aí pelos deuses, né? O estado metáfico, né? Ou era chamado também de abstrato, que os seres humanos eles substituíam os deuses pela própria filosofia como um meio de compreenderem e explicarem esses fenômenos. E o estado do positivismo, ou o que nós chamamos assim também de científico, que os seres humanos explicavam os fenômenos por meio da natureza, né? Eu até deixei aí para vocês, né, três situações, né? Que seria o teológico, o metafísico e o positivismo, né, que seria o positivo. Um outro fator que nós trabalhamos aí, a física social, né, que é a sociologia social positiva, seria o método empregado nas ciências naturais, que deve ser aí apropriada, né, e dentro de um estudo da própria sociedade. A ciência, a ciência da própria sociedade, ela conclui um repertório dos conhecimentos científicos que seriam, né, quando desaparecerem os vestígios teológico e metafísico que ainda pairaram sobre as explicações relativas à sociedade. E o conhecimento científico seria uma forma de entendimento da realidade e jamais deixaria de enriquecer as aquisições em todos os seus domínios. Então, seria dentro dessas duas situações, né, o, a parte, né, do trabalho científico e sociológico, né, que Augusto Conte tinha dentro das suas características. Então, Augusto Conte, ele foi de 1798 a 1857 e nós trabalhamos assim três situações, né? A física social, que deveria ser aí esse estudo de fenômenos sociais, utilizando o mesmo espírito das ciências e da natureza. E o positivismo de Comte, que pregava uma reconciliação entre a ordem e o progresso. A sociologia deveria orientar-se
no sentido de conhecer e estabelecer as leis imutáveis da vida social. E as obras, né? Comte teve várias obras, vários cursos, né? Inclusive curso de filosofia positivista, e os discursos, né? Vários discursos assim, dentro do conjunto do positivismo, do sistema político e positivo. A física social, né, que nós chamamos física social, dentro da sociologia, seria uma ordem. Cada um deve saber da sua função social. A especialização e a divisão do trabalho, a ciência positiva é o estágio de evolução da sociedade e também as teorias dos três estágios. Aí eu coloquei assim para vocês, né, uns princípios dessa sociedade, onde que estabelecia a ordem, o progresso, né, que seria prever para prover. O princípio da sociedade humana, o estático, que seria a ordem, ele significa a ordem existente de uma sociedade, assegurando principalmente aí a conversão da vida social por intermédio de prática e instituições de socialização. E o dinâmico, né, que seria o progresso, que significa realizar o progresso das sociedades humanas, que segue na mesma linha evolutiva dos três estágios da inteligência humana, sendo na sua condição final a sociedade industrial, que é governada e conformidades como saber da física social. Então, queria até falar um pouquinho dessa física social, que é uma conjugação da observância empírica da própria razão, né? Ou seja, com a razão. Temos também assim algumas premissas, né, positivas, né? Tudo que é relativo é uma coisa assim absoluta. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim, induzir para deduzir o fim da construção, né, de construir, e o homem resume a si todas as leis do mundo. Falando ainda assim, por exemplo, da ordem e do progresso, né, para remover essa desordem moral e política, seria necessária aí uma reforma educacional. Isso eu falei para vocês sobre movimentos operários, falei para vocês do egoísmo capitalista, falei para vocês da ordem moral humanitária, né? E também nós tínhamos a ordem social, que seria a ordem social total que estabelece de acordo com as leis da própria natureza, né? Que é possível as deficiências existentes que podem ser retificadas mediante de intervenções racionais, principalmente de nós, seres humanos, né? E cada indivíduo, ele deveria, assim, inserir na própria sociedade de acordo com a sua própria capacidade, tá? Augusto Conte, ele sempre deixou uma frase que eu sempre passei assim para vocês nas aulas presenciais de sociologia, né? Que toda educação humana deve preparar para um viver para os outros. Então essa seria uma frase de Conte aí que nós trabalhamos muito, né? Então, para passar para vocês assim, da forma da nossa provinha, né, seria dentro aí de algumas alternativas, tá? Vou dar algumas alternativas para vocês resolverem e nós vamos estar comentando, né, principalmente algumas formas aí dessas características, tá? Também vamos falar um pouquinho de Emily Durkheim, né, o indivíduo na própria sociedade. Então aqui entra a sociedade como consciência coletiva, tá? Que seria os estudos, objeto de estudo, seria consciência coletiva, seria a sociedade somente que é possível e graças a essa consciência coletiva, tá? Vou falar para vocês da coercicidade, né, que é a coerção social. Vou falar da generalidade, tá? E vou falar também desses fatos sociais que atuam sobre os indivíduos. Então, perguntas assim bem objetivas, né? Como propriamente a educação formal ou informal, que seria a função ou método, né? Vou falar um pouquinho assim de alguns momentos de relação do positivismo,
né, que foi grande parte da corrente do pensamento social, e vamos também falar um pouquinho de Max Weber, né? Max Weber foi o, um dos principais, né, a própria teoria da sociologia que ocupava junto a Emile Durkheim, e Karl Marx, uma das bases da chamada triade da sociologia, tá? O Weber, ele fundou aí os métodos de estudo sociológico baseado, né, que nós chamamos assim, principalmente de ação social, de produzir estudos, né, de compreensão, de formação e também do socialismo, tá? Marx, ele foi um filósofo e sociólogo alemão, né, considerado um dos fundadores do socialismo científico e teve assim uma grande responsabilidade pela teoria comunista, tá? Isso também nós vamos estar trazendo assim dentro do nosso resumo, dentro das nossas perguntinhas. E para finalizar, eu queria dizer para vocês assim, em relação ao etnocentrismo e o relativismo cultural, né, que foi uma das últimas partes que nós trabalhamos para vocês, né, que seria a diferença entre etnocentrismo e relativismo cultural. Então, por exemplo, o etnocentrismo é um termo que desenvolvia pela própria antropologia, que critica a leitura de um mundo centrada principalmente nesse modo de vida, né, de um grupo social ou de uma cultura. O etnocentrismo ainda, dentro da sua concepção de membros de cultura ou de grupos sociais, ele tinha, assim, o central, o normal e também o superior. Já o relativismo cultural, ele era baseado nas ideias, né, ou seja, na própria austeridade, como sendo relativa, né, que não há um modelo de cultura, principalmente de referente, tá? Mas olha, tudo que nós falamos, tudo que nós comentamos, tudo que nós tivemos aquelas relações entre etnocentrismo, relativismo, tá? Então, tudo foi baseado assim e pensado para que vocês possam esse entendimento, né? O entendimento, sim, a gente possa estar fechando o nosso trabalho. Então, só queria dizer para vocês que daqui a pouquinho, né, nós estamos já com vocês aí na sala de aula, né, e nós vamos estar trabalhando principalmente essa parte aí do etnocentrismo, relativismo cultural, vamos estar dentro de algumas características, a provinha nossa já está elaborada, já está prontinha, então como nós vamos ter somente uma aula, então vai ser uma prova rápida, bem prática, tá? Então eu queria assim que vocês realmente estudassem e se preparassem, tá bom? Um abraço, até sexta-feira agora, nós vamos nos encontrar pessoalmente na sala de aula e vamos aí se preparar para a prova, tá? Até lá, boa tarde a todos.